Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um hashtag seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um de nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos começar? Olá pessoal, no hashtag costurando de hoje, vamos costurar o molde que aprendemos no vídeo anterior, que se trata de um vestido cintura baixa plissado para a nossa Barbie modelo padrão e consequentemente também para a nossa Barbie modelo tal, pois vocês sabem que o molde da Barbie modelo padrão dá certinho na nossa Barbie modelo tal, ok? O tecido que vamos usar é um tactel verde. Para riscar nele, sugerimos que você use o lápis grafite, assim não vai manchar sua boneca, nem vai manchar o seu tecido. O tactel, como ele desfia muito, sugerimos também que você queime, após desenhar e recortar as partes do seu molde, queime as bordas de todas as partezinhas, tá certo? Para que evite a desfiapagem. Além do tactel, a gente vai precisar também do TNT verde para fazer um acabamento. E vamos precisar de fita de cetim na largura de 1 centímetro para a gente decorar a nossa roupinha. Então, aqui nós temos as partes do nosso molde, a parte superior do nosso vestido. Observem que a gente não recortou as pinças, a gente não recortou as cavas dos braços, nem o colarinho. E ainda deixamos uma sobrinha aqui na parte de trás, para a gente poder costurar o nosso acabamento, tá? E a nossa saia, a gente tem aqui 2 pedaços de faixa, porque infelizmente o nosso tecido não coube os 45 e a gente queria cortar um pouquinho mais. Aqui eu tenho 55 centímetros de faixa, tá, minha gente? Só lembrando que 45 é o tamanho mínimo para você cortar a faixa dessa saia. Mas se você for fazer muitas pinçazinhas, bem apertadinhas, corta mais, porque é provável que não caiba, tá bom? Então, aqui eu tenho 55 centímetros de faixa. A gente vai começar emendando os 2 pedaços, um no outro, certo? Lá na máquina. Então, pessoal, aqui na nossa máquina, a gente tá com a linha na cor do nosso tecido. Assim fica mais fácil, né? Não se destacar tanto o tecido. Então, eu coloquei aqui, ó, as 2 partes do avesso da minha faixa para fora e as 2 partes do lado correto para dentro, assim. E vamos fazer uma costura bem estreitinha aqui. Para isso, a gente vai usar o ponto reto, número 2, largura do ponto 0 e a tensão número 4. Pronto, olha como ficou. Aqui está o nosso tecido. Aí, ele tem uma leve protuberância aqui, aí a gente pode cortar esse excessozinho aqui e queimar, tá, minha gente? Pra deixar a faixinha mais ou menos igual, tá bom?
Aqui, ó. Certo? Agora, a gente vai fazer a bainha da nossa faixa. Para isso, a gente vai substituir o nosso calcador geral pelo calcador de pés ponto, tá? Que é esse calcadorzinho aqui, ó. Por que eu não vou usar o calcador de bainha 3 milímetros? Porque eu não quero uma bainha enrolada assim, certo? Eu não quero essa bainha, eu quero uma bainha bem simples, assim. Então, eu vou usar o meu calcador de pés ponto, certo? Então, vou começar aqui, ó. Eu vou começar bem estreitinho. Porque à medida que a gente vai costurando, a gente vai corrigindo as imperfeições do corte do tecido, tá? Ponto reto, número 2. Posicionamento 0, tensão 4. Pronto, minha gente, aqui está a nossa costura. Notem que em algumas partes dela ficou bem estreitinho a bainha, em outras partes ficou um pouco maior. Como eu disse para vocês, isso vai estar corrigindo as imperfeições do corte da nossa faixa, tá bom? A ideia do nosso calcador de pés ponto era justamente isso aqui, ó. Aqui, ó. Que a linha fizesse uma costura retinha aqui, não ficasse subindo e descendo assim extravagantemente na nossa visão, tá? Então, agora a gente não precisa mais desse calcador, vamos voltar para o nosso calcador universal. Então, eu vou costurar aqui no lado avesso do meu tecido. Eu vou dar alguns pontinhos aqui. Certo? E vou começar fazendo as minhas pregas ou plissas, usando o garfinho de petisco. Esse aqui é um garfinho de petisco de um kit bem baratinho de talher. Mas se você não tiver esse tipo de garfinho, você pode comprar os garfinhos descartáveis, vem um monte no pacotinho, são provavelmente um pouco mais estreito aqui, tá? Então, vai fazer preguinhas bem mais delicadas, bem mais bonitas, tá bom? Então, a gente levanta o calcador e faz a primeira prega. A gente arruma aqui. E com o próprio garfinho de petisco, a gente passa o vinco da primeira prega aqui. E costura. Vamos fazer a próxima prega. Arruma aqui, ó. Aí, supondo que você não tenha o garfinho de metal, você usa a ponta da sua tesoura para fazer esse vinco aqui, tá? A ideia é facilitar a nossa vida na hora de passar ferro isso aqui. E assim você vai fazendo até o final da sua fita, tá bom?
Então, pessoal, aqui está, ó, a nossa saia toda plissadinha, tá vendo? Agora, a gente vai passar ferro nisso aqui, pra ela ficar bem mais arrumadinha. Vou pegar a régua aqui, ó, pra me ajudar a organizar tudo no seu devido lugar. Olha como ficou bem arrumadinho aqui. Então, vamos reservar isso aqui e vamos agora fazer a parte superior da nossa roupa. Aqui, a gente vai começar fazendo os acabamentos. Então, eu vou pegar aqui, ó, e fazer um acabamento daqui, das minhas laterais e do meu pescoço primeiro, tá? Aqui na máquina, a gente vai começar costurando desse ladinho aqui, ó. Ponto reto, número 2, largura 0, tensão 4. Exatamente na linha do desenho. Aqui, a gente vai cortar o excesso de TNT desse lado aqui. E aqui dentro, bem próximo da costura, tá? Vamos agora tirar do avesso. O bom é a gente alinhavar tudo isso aqui e não usar o alfinete, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, minha linha e vou alinhavar, tá bom?
Agora, a gente vai fazer uma costura de pesponto em toda a volta. Aqui na máquina, eu vou usar o meu calcador universal, certo? Para mostrar para vocês que não é obrigatório a gente ter o calcador de pesponto, tá bom? Então, eu vou usar o universal. Depois a gente vê o de pesponto, como é que fica no futuro, tá? Então, ó, que o de pesponto é bem interessante para tecidos retos. Assim, né? Uma costura reta. Uma costura que tem voltas, o pesponto já não é lá muito bom, né? O calcador. Então, vamos lá. Essa ponta do lado de fora, essa ponta do lado de dentro. Vamos usar o ponto reto número 2, largura 0 e tensão 4. Pronto, tá vendo? A mesma coisa a gente vai fazer para as mangas, tá? Ó. Vamos cortar aqui esse excesso e ajeitar as mangas. Agora, aqui, a gente vai costurar a manga. Vamos cortar o excesso bem próximo da costura. Passar o TNT para o lado avesso. E fazer um alinhavo aqui, tá? E agora, fazer uma costura de pesponto. Pronto, a gente tira aqui o alinhavo, corta o excesso. E repete o mesmo processo pro outro lado, certo? Lado de cá.
Pronto, minha gente, agora que a gente terminou de fazer a costura de acabamento, vamos costurar as nossas pinças, tá? Para costurar as pinças, a gente vai precisar da ajuda de 2 alfinetes, tá bom? Então, eu vou começar costurando aqui a parte da frente. Na parte da frente, eu tenho uma pinça que começa aqui. E termina aqui. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. E costurar. Vou levar pra máquina assim. Aí, aqui na máquina, do jeito que tá aqui, a agulha dentro do buraco, eu vou encostar esse cantinho aqui com o alfinete e tudo aqui, baixar o calcador, tirar o alfinete e começar a costurar. Para essa costura, eu vou usar o ponto reto entre o 1 e o 2, largura do ponto 0 e tensão número 4. Esse ponto vai ficar bem apertadinho, então não tenho por que fazer zigue-zague para amarrar o revés, né? E também não vou ter o problema de descosturar, tá bom? Mesma coisa a gente vai fazer para esse aqui, ó. Se você quiser medir para ver se tá todo mundo no tamanho certo, tá bom? Fica à vontade. Esse lado aqui teve um balãozinho para mostrar pra gente. Esse aqui não teve, então a gente vai no chutômetro, bateu por coincidência. As nossas pinças estão no mesmo tamanho, tá vendo? Agora, a gente vai costurar as laterais. A lateral é assim, a gente coloca um alfinete aqui, aliás, espeta os dois lados aqui da nossa pinça, junta as pontas, assim. Passa o alfinete para ver se tá tudo certinho. O alfinete bateu certinho aqui e vai bater certinho aqui também. Então, a gente vai começar a nossa costura daqui. Que é o finalzinho da nossa pinça, certo? Agulha no buraco. Encosta aqui no alfinete. Tira o alfinete e costura. De um lado e do outro, tá vendo? Aqui eu quero minha pinça pra cima. Eu vou dar uma leve costuradinha aqui já pra ela ficar presa pra cima, tá bom? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para esse lado aqui. A gente pega o alfinete, enfia aqui num lado. E espeta o outro lado aqui, ó. Pra juntar as duas pontas da nossa pinça. Aí, pra eu ter certeza, eu reespeto aqui na linha, assim. Aí, do outro lado, ele vai estar certinho. Se não tiver, vai estar bem próximo. Aí, aqui, pra eu saber que a minha pinça começa aqui, eu deixo esse alfinete aqui. Pronto, costuramos as pinças da frente. A mesma coisa a gente vai fazer com a pinça de trás. Do jeito que a gente costurou essa, a gente vai costurar essas daqui, tá?
Pronto, minha gente, costuramos. Agora aqui a gente vai fechar a nossa roupinha. E aqui, ó, notem que aqui a gente tem uma certa discrepância na questão da manga, tá? Então, tenta achar o meio termo aí, certo? A cintura. E aqui, ó, a manga. Aí, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar essa linha preta aqui mesmo e vou dar um pontinho aqui, que é para essa costura não sair do lugar, não ficar uma cava em cima, outra embaixo, tá? Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Esse ponto deve ser bem na pontinha, que é para depois que a gente costurar ele não aparecer, tá? Agora, a gente vai costurar um lado e o outro. Para essa costura, vamos usar o ponto reto número 2, largura 0, tensão 4. Olha aqui, ó, mesmo com o pontinho ainda ficou meio estranho, tá vendo? Se não tivesse dado pontinho, tinha ficado pior. Bom, minha gente, agora que já tá costurado, vamos costurar a parte da saia. Lógico que aqui tem mais do que o que a gente precisa, então eu vou dar uma certa preferência aqui, tá? Então, assim, ó, vamos pregar a nossa saia todinha aqui. Eu vou prender com alfinete. Pra ficar mais fácil de fazer uma costura de alinhavo, tá? É necessário que sobre, porque na maioria das vezes falta, tá bom? Então, eu vou já aproveitar para cortar aqui, ó. Vamos agora fazer uma costura de alinhavo aqui, pra gente poder tirar esses alfinetes. Se você fizer os 45 centímetros, vai dar a continha, incluindo esse pedaço que a gente sobra ou que começa, entendeu? Então, tende no finalzinho, na parte de trás do seu vestido, as pregas quase não existirem. Então, por isso que é interessante a gente colocar mais que 45 centímetros, tá? Uns 50 centímetros já tá de boa. Pronto, olha como vai ficar. Vamos fazer agora a costura aqui. E a gente volta já com ela costurada. Para essa costura aqui na máquina, nós vamos continuar usando o ponto reto número 2, largura do ponto 1 e a tensão número 4. Eu vou fazer a costura um pouco abaixo da linha de costura da minha saia, tá?
Agora, aqui, ó, desse lado aqui, a gente faz uma costura de pés ponto, pra ele não ficar arrebitando, tá? Eu vou fazer bem pertinho aqui da minha costura, tá? Pronto, olha como ficou. Então, pessoal, o nosso enfeite cetim, chega a hora de a gente pregar ele aqui. Então, se você quiser ele fixo, eu aconselho pregar ele à mão depois que já tiver na boneca. Porque assim é muito ruim da gente pregar, até porque isso é uma fita reta, tá bom? Então, vamos fechar o nosso vestido. E depois a gente vê como é que vai ser, se o enfeite fica solto, se vai colocar enfeite, se não vai colocar, se a costura o enfeite, tá? Então, ó, eu vou fechar aqui. Minha aba de fechamento é aqui, ó. Então, eu vou costurar aqui, ó, bem pertinho da margem, bem aqui pertinho da margem, senão a boneca não vai entrar. E vou descer afunilando a minha costura, certo? Então, venho aqui, ó, bem estreitinho, porque se eu fizer muito largo, o quadril da boneca não passa, mas eu também não quero deixar ali aberto. Vamos lá, costurar. Eu vou cortar isso aqui. E vou queimar. Vamos tirar do avesso. Vai ficar assim, ó, aqui atrás, tá vendo? Fica bem legal o vestido. A Barbie que vai vestir esse vestido é a nossa Barbie Sonja. Vamos colocar nela. Aqui, ó, vai entrar um pouco apertado, porque a gente fechou aqui. O ideal era fechar só na saia, tá? Mas a gente quis fechar. Então, ele entra um pouquinho apertado aqui só na parte do bumbum, tá bom? Depois, ele entra fácil. Se você não quiser, sugerimos que você feche só a altura da saia pra baixo, tá? Em cima, você deixa todo aberto, coloca velcro, que vai dar certo, vai ficar legal. Deixa eu colocar aqui um alfinete. A gente dobra aqui, costura um colchete aqui. O ideal é colocar 3 colchetes, tá? Uma aqui no meio e uma aqui, tá bom? Então, aqui na frente, ó, como vai ficar lindo. Pra melhorar a nossa saia, a gente vai... Se você quiser parar por aqui, você para. Se não, você coloca a fitinha. Eu quero costurar a fitinha aqui. E quero que dê um lacinho bem aqui, ó, de frente pra mim, aqui assim. Tá? Eu vou querer minha fitinha aqui. Pra eu dar um lacinho bom, eu vou deixar aproximadamente 18 centímetros, tá? E vou usar a linha vermelha pra gente prender esse laço.
A ideia é que a fita pareça que tá solta na cintura dela, tá, minha gente? Porque se a gente deixar solta mesmo, ela sai do lugar à medida que você vai mexendo na boneca. Mas se você deixar, assim, alguns pontos estratégicos presos, aí não vai ter problema, tá bom? Vamos tentar colocar pelo menos 2 colchetes. É o máximo que a gente tem por aqui. Eu vou trocar a linha da minha agulha. Essa agulha vermelha aqui, eu vou trocar a linha dela por uma cor verde. Pra gente poder pregar os nossos colchetes, tá? Ó, como ficou aqui, ó. Quase não aparece, tá vendo? Agora aqui a gente vem e regula onde a gente vai querer os colchetes, tá? Pronto. Esse aqui de cima eu vou querer de acordo com o de baixo.
Pronto, agora aqui a gente abotoa, tá? Sim, mais ou menos. Vamos colocar o lacinho aqui. Como eu disse pra vocês, se a gente não fizer isso, o lacinho tende a descer. O bom seria ter prendido ele um pouquinho mais pra baixo, mas tudo bem. Aqui. Vamos botar um sapatinho nela. Então, aqui está a nossa Barbie, com o seu lindo sapatinho vermelho, para combinar com o lacinho, tá? Da roupinha dela. Como eu disse pra vocês, o mesmo molde serve na nossa Barbie modelo tal. Então, aqui eu tenho ela, a diferença é que fica um pouquinho mais curto, tá vendo? Então, nesse caso aqui, a sainha, em vez de ser 6 centímetros, você coloca 7, pra ficar um pouquinho mais compridinha, tá bom? Além da fitinha na cintura, você também tem a opção de enfeitar somente aqui, ó, no meio do busto, com algumas florzinhas, algumas figurinhas, tá bom? Então, é isso. Esperamos que tenham gostado do nosso, o nosso vestidinho de hoje. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido Brincando e Aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós. Por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte. Acesse o nosso Instagram. Ou, se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos. E até a próxima!